Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Toda atenção na mensagem de hoje, porque o assunto é de suma importância. Olha só o tema da nossa mensagem: a escolha certa. Antes de entrarmos dentro do texto sagrado, vamos fazer uma introdução para nós entendermos o que o Espírito Santo quer passar. Todos os seres humanos têm o livre-arbítrio. Foi o próprio Deus que nos deu. Esse poder de decisão que cada um de nós temos, o Pai, Deus, o Criador de todas as coisas, não toca, não viola. Então, diante das escolhas da vida, diante do dia a dia, diante das opções que são variadas, nós, os seres humanos, temos o livre-arbítrio de escolher isso ou aquilo, de optar por isso ou por aquilo. Você está entendendo? E quando se trata de uma escolha que depende de toda a vida, que vai acarretar toda a vida do ser humano, nós temos que colocar muita atenção. Deus, por nos amar, Deus é um bom pai, e por nos amar, ainda que o ser humano tenha errado, tenha vacilado lá no Éden, Deus nos ama tanto. Deus ama muito a humanidade. E por conta disso, ele mostrou o caminho que leva à vida, como também advertiu o ser humano acerca do caminho que leva à morte, para que nós não venhamos cair neste erro. E diante dessas duas opções, o caminho que traz bênçãos, que traz a vida, ou então o caminho que traz a maldição e a morte, nós temos que tomar a escolha certa, fazer a escolha certa. E infelizmente, a maioria das pessoas estão fazendo a escolha errada, estão trilhando o caminho errado. E por isso o Espírito Santo vai ressaltar aqui: tome a escolha certa, faça a escolha certa, vai trazer a escolha certa para nós não errarmos. Porque vamos voltar a repetir, Deus é um bom pai, e por isso que neste exato momento o Espírito Santo está te ensinando. Coloque atenção, hoje nós vamos meditar em duas partes na Bíblia. A primeira parte está aqui no livro do Deuteronômio. No capítulo 11, no verso 26, 27 e 28, Deus estava instruindo o povo de Israel. E isso aqui agora serve para mim, serve para você, é para nós, é para a humanidade. Olha só o que Deus disse para o povo, para eles colocarem a atenção. Preste atenção. O próprio Deus dizendo: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, ou seja, a vida e a morte. 27. A bênção quando vocês cumprirem os meus mandamentos, que hoje vos mando. 28. Porém, a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. Entenda uma coisa, aqui essa palavra que foi traduzida como mandamento, na realidade, na palavra original, é instrução. Deus instrui o ser humano, Deus instrui mostrando o caminho da vida, mostrando como que nós devemos viver nessa terra. Mas como falamos, Deus não vai tocar no livre-arbítrio de cada um. Deus passa direção, Deus ensina, corrige, instrui, mostra, dirige, guia, mas é a própria pessoa que vai escolher dar ouvidos à voz de Deus e assim andar no caminho da vida, no caminho da bênção, ou então rejeitar a direção de Deus e assim andar no caminho que leva à maldição, o caminho da morte. Então, diante disso aqui, está bem resumido. Deus disse: se vocês me ouvirem, se vocês derem ouvidos à minha palavra, se vocês derem ouvidos ao que eu estou ensinando vocês, vocês viverão bem nessa terra e, sobretudo, caminharão em direção à vida eterna. Já já nós vamos entrar no Evangelho segundo João, no capítulo 10, no versículo 10, que vamos enfatizar mais isso. Vida abundante nessa terra, mas, sobretudo, vida eterna. Quando essa carne voltar para o pó, a pessoa entrar no reino dos céus. Então, quando a pessoa se propõe, ela escolhe com o seu livre-arbítrio intacto, com a sua própria decisão, ela escolhe dar ouvidos à voz de Deus, ela está caminhando no caminho que leva à vida, que traz vida. Mas se a pessoa decidir desprezar a voz de Deus, desprezar o conselho, a instrução de Deus, aquilo que Deus diz a ela, aquilo que Deus ensina a ela, essa tal está
trilhando o caminho da morte, o caminho da maldição. Por isso que vemos a vida das pessoas tão bagunçadas. Quando nós vamos evangelizar, nós nos deparamos com tantas pessoas que estão vivendo com a vida enrolada, bagunçada, coisas que você pode até no seu cotidiano pensar que não existe, mas a pessoa está vivendo por este motivo, porque ela escolheu não dar ouvidos à voz de Deus e foi se frustrando e foi quebrando a cara e assim vai mais e mais se afundando no pecado. E o pecado traz consigo as suas consequências, as consequências ruins. Então, aqui que está o ponto. O ser humano tem o livre-arbítrio. Ele pode, no seu particular, escolher, eu vou dar ouvidos à voz de Deus. E isso trará consequências, vida. Ou então a pessoa vai decidir, eu não vou dar ouvidos à voz de Deus. Não me interessa o que Deus diz, o que Ele ensina. Não me diz respeito o que vem da parte de Deus. E isso também trarão consequências. Isso vai trazer resultados negativos, ruins. Como a palavra de Deus disse, resultados de maldição. A pessoa vai viver toda enrolada nessa terra, porém, sobretudo, pior do que isso, essa tal está caminhando em direção à morte eterna. Então, diante disso que o Espírito Santo já passou, nós temos que tomar o cuidado para não cometermos o erro de desprezar a palavra de Deus. Infelizmente, as pessoas, elas colocam forças em muitas coisas, mas quando diz respeito às coisas que concernem a Deus, elas são relapsas, elas não ligam, elas não colocam força nenhuma, elas não se empenham. Você está entendendo? E isso vai trazer a consequência da maldição. Não podemos cair nesse erro, se esforce, se interesse, tenha vontade de conhecer a Deus, buscar a Deus com todo o coração. Quando a pessoa se propõe a isso, o próprio Deus vai ensinar ela. A pessoa não vai viver jogada nessa terra, jogada nesse mundo. Claro que não. O próprio Deus vai guiando ela, orientando ela como um bom pai. Nós só temos lucro e proveito quando nós damos ouvidos à voz de Deus. Como o próprio versículo nós vimos aqui no livro do Deuteronômio, no capítulo 11, no verso 26 e 27. Quando a pessoa dá ouvidos, a vida da pessoa será uma bênção. Todos querem isso, mas nem todos querem se empenhar e se esforçar para dar ouvidos à voz de Deus. Infelizmente, por causa do pecado, o ser humano ficou egocêntrico. Ele quer ser dono do próprio nariz, ele quer reinar sobre a sua própria vida, ele quer ser senhor da sua própria vida, porém não tem estrutura para isso. Vamos lá no Evangelho segundo João, no capítulo 10, no versículo 10, o próprio Senhor Jesus disse algo muito forte e poderoso que vai agregar nesse ensinamento. Olha só o que está registrado. Acompanhe comigo. O ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Porém, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Olha só a relação novamente. Dois caminhos, o caminho da morte e o caminho da vida. Jesus disse, o ladrão, o diabo, veio roubar, veio matar, veio destruir. Quando a pessoa não dá ouvidos à voz de Deus, a pessoa está suscetível à ação do diabo, à ação do maligno, que vai atrapalhar a vida da pessoa. Mas quando a pessoa dá ouvidos à voz de Deus, essa tal, ela vai ser conduzida, cuidada, guiada pelo próprio Deus. Então, coloque toda a sua fé nessa palavra. A vida abundante nessa terra é para aqueles que obedecem à voz de Deus. A vida abundante nessa terra é para aqueles que escolhem, com o próprio livre-arbítrio, dar ouvidos à voz de Deus. E dando ouvidos à voz de Deus, essa tal estará caminhando em direção à vida eterna. Não perca mais tempo. Talvez até neste momento você estava vivendo contra a vontade de Deus. Mas agora é hora. É hora, o momento é agora de você se entregar totalmente a Deus, fazer de Jesus Cristo o Senhor da sua vida, deixar Ele te guiar, porque a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável, e Ele quer cumprir isso na sua vida, e você será muito abençoado, porque você estará trilhando o caminho da bênção, o caminho da vida, e sobretudo estará caminhando em direção ao reino dos céus. Era isso que o Espírito Santo queria passar para nós hoje. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Agora compartilhe com seus amigos e familiares lá nas redes sociais. Fiquem na paz.